Marcos capítulo 11. Glória a Deus. Quem for achando o capítulo 11 de Marcos, pode ficar em pé um instante. Verso de número 12 até o verso de número 19. Verso 12 ao verso 19. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Foram para Jerusalém e, entrando ele no templo, passou a expulsar ali os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio do templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam de um modo lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E, em vindo à tarde, saíram da cidade. Amém. Oramos, Senhor, a Ti mais uma vez, com graça, pedindo a Tua bênção sobre as pessoas que aqui estão e aqueles que nos escutem em algum lugar. Dá direção, luz, compreensão para esse texto da Tua palavra. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém mais uma vez? Amém. Eu acho que algumas pessoas, ao ler esse texto e a continuação dele, vão perceber que Jesus, ele vai passando por uma certa cidade. Ele havia saído de Betânia. Isso era um dia de domingo, segunda-feira para terça-feira. O domingo tinha sido um dia difícil para Jesus. Muita coisa. Atividade, pregação, movimentação na região, daquela região. E na segunda-feira, ele estava em Betânia. Betânia, possivelmente, ele estava hospedado na casa de Lázaro, do amigo dele, de Maria, de Marta. E aí, saindo na região, caminhando, parece até que Jesus não comeu nada. Estava com a fome, assim, aquele camarada que sai de casa, assim, para alguma coisa, e não comeu nada. E ele vai caminhando. Quando caminhando, ele encontra um pé de figos, uma figueira. E aquela figueira estava com folhas bonitas, uma maravilha, coisa assim, uma exuberância, um verde, verde, verde. Aquela coisa que quando você vê uma árvore toda, bonita. E Jesus olhou para aquela figueira e disse assim: eu estou com fome, eu vou ver se eu acho alguma fruta nessa videira, ver se eu acho algum figo aqui. E naquela figueira, melhor dizendo. E aí, quando ele chega lá, ele mexe para cá, olha tal, procura naquelas folhas e não há nenhum fruto.
Aquilo causou um certo comportamento em Jesus, que ele se afastou um pouco, olhou para aquela figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Nunca mais alguém vai passar aqui ou qualquer tempo, ninguém jamais vai provar o fruto de ti. E continuaram a caminhada. Aí chegaram em Jerusalém e entrou no templo, expulsou toda a cambada de vendalhões, pessoas que estavam vendendo, mercadejando no templo, vendendo animais, vendendo pombos, vendendo os animais para sacrifício. O templo estava o maior auê, a casa de negócio, a casa de comércio. Jesus pegou um chicote, meteu um couro naquela cambada, era decorrendo para todo lado, pegando as suas barracas, as suas coisas, sai para um lado, outro corre para outro, e Jesus sai daqui cambada. Minha casa, casa do meu Pai, será chamada casa de oração para todas as nações. E aí, depois disso, no outro dia, Jesus voltando pelo mesmo caminho, ele vai pelo caminho onde estava aquela figueira. E os discípulos olharam para a figueira e viram que ela estava totalmente morta. Estava seca, ressecada. As folhas do dia anterior, aquele verde, aquela folhagem bonita, estava totalmente seca. E os discípulos ficaram: uau! Olha, mestre, como está essa figueira. Secou completamente. Que situação, que coisa interessante. E aí Jesus começa a falar com eles: tenha fé em Deus. Olha, e fala sobre a fé, fala sobre a oração, e começa a dar alguns ensinamentos sobre: se vocês tiverem fé, poderão transformar o monte daqui para ali, e vai falando algumas coisas relacionadas à fé. Alguns de nós, olhando para esse texto, talvez podia pensar assim: puxa, eu acho que Jesus não amanheceu bem naquele dia. Coitadinha daquela figueira. Logo nesse dia que Jesus passa ali, ela não tem figos para dar, ela não tem fruto para dar. Jesus lança essa palavra: coitada daquela plantinha. Murchou, ressecou, ficou de tal forma a coitada, a pobrezinha daquela árvore, que não tinha nada. Ressecada completamente, da raiz, tudo. As folhas sumiram. Ficou uma coisa horrível. E eu acho que você podia pensar assim: puxa, por que Jesus fez isso? Por que Jesus não podia ter feito uma outra coisa, criado outra situação, ou passado direto e deixado aquela situação daquele jeito? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira de tal forma que ela ficou totalmente ressecada? Talvez você possa fazer essa pergunta, e eu gostaria de explicar o contexto dessa história. A priori, era final do mês de março. O mês de março, na região da Palestina, não é mês das figueiras produzirem figos, e nem tampouco folhas, porque a figueira, ela tem um processo de que primeiro nascem os frutos, depois nascem as folhas. Mas isso só acontece entre o mês de julho até o mês de agosto. No mês de julho que os frutos aparecem, e no mês de agosto as folhas aparecem. Então era mês de março, e no mês de março aquela figueira estava toda metida, toda cheia de folhas. Quando Jesus vai olhar para ela, acreditava Jesus: puxa, essa figueira, ela está produzindo fora de época. Porque acontece também que algumas plantas podem produzir frutos fora da época. Pode ser
que ela fosse uma temporânea, né? É isso que chama, né? Aquela que produz fora da época. E aí Jesus viu ela cheia de folhas, porque se ela estava cheia de folha, é porque os frutos já tinham vindo antes, diga antes. Então, se ela estava toda verde, toda bonitona, toda charmosa, fazendo a maior festa, e todas as outras figueiras estavam tudo peladinha, como as árvores aqui ficam no inverno. Lá na Palestina é assim também. Elas aparecem tudo do mês de julho para o mês de agosto, como aqui é no mês de março, final de março, para o mês de abril, começa a aparecer as folhas, a beleza das flores e etc. Na Palestina, o mês de junho é que os frutos aparecem na figueira. E aquela metida estava lá toda bonita, no meio de um monte de outra, tudo sequinha, tudo esperando chegar junho para começar a botar os frutozinhos. E aquela bonitona lá, Jesus disse: ó, estou com a fome aqui tremenda, eu vou lá pegar um fruto nessa videira. E quando ele vai, é interessante lembrar que ele procura, ele saculeja folha por folha e ele espera o natural, ele espera o normal. Se ela tem folha, ela deve ter o que, gente? Fruto. Então, eu vou procurar e tentar achar fruto nessa figueira. E ele mexe para lá, mexe para cá e não acha nada. O que é que acontece? Aí ele toma essa atitude. Nunca mais nasça, ninguém coma um fruto que nasça de você. E aquela figueira foi amaldiçoada e ela secou completamente. E ato seguinte, ele vai caminhando. E ele chega no templo e encontra aquela bagunça, né? Aquela situação terrível, onde o templo, a casa de Deus, estava um verdadeiro descomprometimento com o sagrado. Uma cambada de gente religiosa, apoiado pelos próprios líderes, fariseus, saduceus, líderes religiosos, e fazendo o maior comércio dentro da casa de Deus. E Jesus vai lá e mete o couro, manda todo mundo embora, limpa a casa, era nem correndo para todo lado, um chicote na mão, coisa séria. Ele limpa tudo, toma poder ali, marca a autoridade e diz: aqui não, aqui tem ordem. A casa do meu Pai é chamada casa de oração para todas as nações. Qual é a semelhança? O que é que Jesus quer nos ensinar com tudo isso? Qual é a lição que hoje eu e você poderíamos tirar desse assunto que está sendo tratado aqui nessa noite? Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com você, sobre duas coisas. A primeira delas, talvez, Jesus está fazendo uma comparação desta figueira que foi amaldiçoada, que secou, que não produziu nenhum fruto, com a realidade da situação espiritual do povo de Deus chamado Israel. Quando ele chega no templo, que olha aquela situação, que olha aquela bagunça, que olha aquela desordem, ele diz: olha a semelhança disso aqui, corre nisso, sai todo mundo, limpa essa casa, porque o culto havia perdido o sentido, a adoração havia perdido o sentido, aquele povo estava seco, estava sem fruto, só tinha folhagem. Aparentemente, quem olhava o templo, quem olhava o sacerdote, quem olhava um fariseu vestido com as suas indumentárias religiosas, quem olhava um líder religioso naquela época, dizia: o cara, olha só que beleza, mas era só folha, era só aparência, era só por fora. E dentro deles não havia nada. Jesus dizia: esse povo, a palavra de Deus já no Velho Testamento denunciava: esse povo me louva só de lados, mas o seu coração
por amor a Deus. Aí Jesus denuncia, Jesus mete o couro, Jesus diz: sai da casa de meu pai. A casa do meu pai é chamada casa de oração para todos os povos. Então eu acho que esse processo tem alguma semelhança com a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel é comparada a uma figueira. E no Velho Testamento ela é símbolo de uma figueira. Só que a figueira tinha promessa de Deus para florescer. A figueira tinha promessa de Deus para ser bênção para todas as nações. Mas Israel falhou. Como nação, como povo abençoado, como povo de Deus, como povo escolhido pelo Senhor, Israel falhou. E eles começaram a inverter as coisas. Em vez de adorar a Deus, estavam agora apenas com aparência de adoração. Só tinha folha, não se achava fruto nenhum. Era uma dificuldade uma pessoa entrar na religião judaica, porque era cheia de leis, cheia de regra, cheia de costume, cheia de imposição, cheia de dogma. Uma dificuldade. Jesus disse assim: é mais fácil, vocês dificultam as pessoas de entrar no reino de Deus e nem tampouco vocês vão entrar. Era difícil. E essa é uma realidade onde nós encontramos o povo de Israel como figura dessa figueira. Mas a segunda coisa, que talvez seja mais interessante para a gente pensar hoje, seja nós aqui nessa noite. Talvez alguns precisamos ver essa figueira com alguma semelhança com a igreja dos dias de hoje. Em que sentido, pastor? A primeira coisa que eu acho interessante é que essa questão de olharmos para o que Jesus quer que nós vejamos nessa figueira, é que nós não podemos viver com uma camuflagem, com uma aparência, com uma vestimenta e nenhuma produção de frutos. O que a Bíblia nos ensina hoje são alguns caminhos da seguinte questão: há uma ação de Deus de condenar tudo aquilo que não é verdadeiro. Deus quer que você seja você. Deus não quer que você vista uma roupagem, uma folhagem, uma camuflagem para parecer que é o que você não é. E eu vou explicar isso aqui hoje. Quando Deus chama a gente, chama cada um de nós para ser o que nós devemos ser. Qualquer coisa que nós não somos e parecemos que somos é mentira para Deus. E a verdade de Deus é que mesmo que você não seja perfeito, que você não seja o melhor dos homens ou das mulheres, que você não seja o melhor modelo de pessoas, mas se você é o que der, é o que é, essa é a verdade para Deus. Você está me entendendo? Quem está comigo aqui? E aí, quando Jesus vê a gente, ou vê cada um de nós, e ele olha as folhas bonitas, a aparência, e ele chega perto e procura fruto, e não acha nada, e o que está acontecendo? Por que Jesus faz isso? Primeira coisa, é que Deus não pede de ninguém que ninguém dê qualquer fruto fora de estação. Você está me entendendo? Amém. Deus não pede de ninguém que qualquer um de nós dê fruto fora de estação. Se é mês de março, é março. Se a estação de dar fruto é em julho, final de agosto, é o tempo de dar fruto. Tem gente que não conseguindo dar fruto, quer antecipar o processo, quer usar uma folhagem para parecer que está dando fruto. E essas
está dando fruto, elas fazem um esforço enorme, porque eu preciso acompanhar o ritmo, eu preciso aparecer que eu estou bonito na foto, eu tenho que parecer que estou prestando serviço, então minhas folhas têm que estar bonitas, porque olha, o pessoal olhando para mim vai ver que eu estou. Isso é um perigo, porque quando Jesus procura o fruto, não tem, só tem folha. E quem vive de folhagem, quem vive de aparência, quem vive de camuflagem, é semelhante aos fariseus. Os fariseus tinham aparência de religioso, mas não tinha nada de espiritualidade. Isso é muito sério, meus irmãos, dessa noite. Eu quero alertar você, para você não precisar se esforçar para ser o que você não é. Você, eu, precisamos ser o que Deus quer que eu e você seja. Alguém está me entendendo aqui? O esforço que muita gente faz para ser o que não é. O camarada que é na igreja ou nos lugares, aquele exemplo, aquele santarrão, aquele comportamento moral, aquele cheio de regra, cheio de limites, cheio de cuidados, cheio de não pode, cheio disso e daquilo. Acontece que muitas vezes a vida dessa pessoa não condiz com a realidade da vida que ele é em casa, que ele é no trabalho, que ele é quando ele está sozinho. Então ele consegue viver uma vestimenta religiosa para manter o nível de igualdade com todos os outros, mas ele não é aquilo que ele realmente é. Isso é mentira diante de Deus. E como é sério isso? Por que, pastor? Porque a maior verdade para Deus é você ser o que você é. Deus não pede de ninguém aquilo que você não tem. Se você não tem o fruto ainda, não precisa parecer que tem. Se você não produziu ainda, não precisa parecer que está produzindo. Se você não está na estação ainda, espere o mês de julho chegar. Não fique antecipando, tomando um processo anabolizante ou algum processo para a sua folhagem ficar bonita e você mostrar para os crentes que você está igual com eles e que você está bem bonito na foto. Você não precisa disso, porque Deus quer que você seja o que você é, para que no tempo certo você produza o fruto que você precisa dar para a glória do nome de Deus. Qual é a implicação que isso causa para nós? Porque eu acho interessante que esse esforço que algumas pessoas fazem, ele é muito, muito perigoso. Existem algumas igrejas que elas seguem dependendo da igreja, estou aqui generalizando, onde a pessoa já chega ali, já tem um padrão. Olha, para ser crente aqui, tem que ser assim, tem que investir assim, tem que ir para o altar assim, tem que se comportar assim. Já tem a carteirinha de informação manual para você parecer como é. O seu exterior se transforma. Já te dão uma roupa diferente, já exige que você tenha um jeito de sorrir diferente, o seu cabelo, o tamanho da sua saia, o corte disso aqui do outro, o batom que você usa, e eles começam a te dar uma cartilha da aparência exterior. Como se você, usando tudo isso, vestindo tudo isso, se comportando desse jeito, fosse o mais santarrão dos crentes. E aí, muitas dessas pessoas transformam o seu exterior, se comportam direitinho porque eles querem uma consagração para o diaconato, eles querem uma consagração para evangelista, para pastorado, para presbiteriado, eles querem, anda na cartilhazinha, e anda tão fiel, mas não falta o culto, mas não pode faltar isso aqui no outro, mas não pode perder uma reunião
porque eu tenho que andar, porque aqui a regra é assim. Isso não faz ninguém santo diante de Deus. É folhagem, é aparência, é formalidade. O que Deus quer de nós é que sejamos o que nós somos. E o que nós somos depende da graça de Deus para melhorar. Não depende da regra da igreja, não depende da imposição, não depende da pressão humana, não depende de alguém estar cutucando você para você ser diferente. Depende de você entender o tanto do grande amor de Deus na sua vida. O quanto Deus te ama é capaz de transformar você no melhor homem, numa melhor mulher, no melhor marido, numa melhor esposa, no melhor patrão, no melhor empregado, porque isso não é forma, isso não é roupagem, isso não é folhagem, isso é um processo de Deus na vida de quem se converteu a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil para alguns entender isso, porque o que se prega é diferente. A gente vive dentro de algumas igrejas, se vê por aí, um sistema de curral, de domínio, de maneira de ser. Tem igreja que já tem a clonagem. Até os chavões que os líderes falam, os seguidores têm que falar também. Tem gente que aprende aquilo ali porque tem que acompanhar o líder. E se ele faz assim, todos os seus seguidores têm que aprender a cartilhinha. Isso é um absurdo. Isso é roupagem. Isso é engano. Isso é domínio, onde só existe folha, mas o coração, na verdade, não tem nenhum comportamento de mudança. Às vezes, quando a gente encontra esses tipos de pessoas, até no saudar a eles, no falar com eles, já se percebe de qual ministério eles são, de qual grupo eles são, porque é tudo do jeitinho, tem que andar daquele jeitinho. E olha, quem não andar daquele jeito, os outros estão tudo meio um pezinho no inferno, e cuidado, senão perde a salvação, porque não está andando conforme aquela regra, conforme aquele caminho. Outro problema é que os frutos que a gente vê são sempre os frutos que nos iludem em relação aos frutos verdadeiros. Olha o que eu estou te dizendo aqui hoje. Os frutos que algumas pessoas inventam são sempre os frutos que iludem em relação aos frutos verdadeiros. Como é isso, pastor? A folhagem é tão bonita, o jeito de ser crente é tão bonito, a aparência é tão bonita, que um irmão olha para ele e diz: puxa, aquilo ali, opa, sou mulher de Deus, opa, aquilo ali é de Deus. A gente vê a folhagem, a gente vê o bonito. Hoje, mais do que nunca, você liga o seu celular, está lá as vasos, as profetisas. E a 24 horas agora. Interessante. Seguidores, olha aí, abençoa aí, e passa aí, faz o, como é que chama? O share, vai, compartilha. Glória, aí você abre o celular, está lá, pensa que não entra na página. Olha, o Senhor te diz assim. Um monte de folhagem, de gente que tem aparência, que não sabe da tua história, que não sabe da tua vida, e que fala igual para todo mundo, porque para eles não importa, caiu na rede, é peixe. Vem, quero saber se tu está na minha lista de seguidores. Sem falar de que essa forma de iludir-se com relação aos frutos verdadeiros engana quem olha essas pessoas pensando que elas são o que são. E o maior problema hoje é identificar, discernir, procurar o fruto na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque a gente confunde frutos com folhagem.
A gente que acha que a aparência, o jeito de falar, a forma de ser, o comportamento, aquela maneira daquela pessoa mostrasse para todo mundo que muitas vezes você não conhece a história dela. Você não conhece a vida dela, você não conhece o comportamento dela. E aí, o maior problema que existe é que a gente confunde frutos com folhagem. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Toda vez que você for procurar frutos nessa folhagem, procure encontrar os frutos verdadeiros de Deus na vida dessas pessoas. E aí, pastor, o que é que Jesus está procurando, na verdade, em cada um de nós? Em primeiro lugar, a primeira coisa que Jesus quer que nós entendamos, que o verdadeiro fruto de quem já vive com Deus é uma vida de fé na presença dele. Diga amém por isso. Amém. Primeira coisa, Deus não está querendo que você seja o que você não é. Você é o que você é, mas a primeira coisa que você é alguém que tem fé em Deus. Se você não tem fé em Deus, você não é de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sou de Deus porque eu creio nele. Eu sou de Deus porque eu creio no sacrifício de Jesus pela minha vida. Eu creio nele, ele me salvou. Eu tenho a garantia do céu, não porque eu mereça, não porque eu sou bonzinho, não porque o meu sacrifício vale alguma coisa. Eu tenho fé de que o que Jesus fez por mim é suficiente para me salvar. Louvado seja o nome de Deus. Primeira coisa que você é, do jeito que você é, com os defeitos que você tem, tenha fé em Deus. Mantenha-se firme em Deus. Porque a competição de que a gente querer parecer com o outro é uma tentação para a gente viver o Evangelho aquilo que a gente não é. E você é de Deus. E você, para ser de Deus, não precisa ser parecido com o outro. Deu para entender o que eu estou dizendo hoje? Para você ser de Deus, você precisa ter fé em Deus. Primeira coisa, tenha fé em Deus. Tem gente que não tem como viver em certas igrejas hoje, porque elas vivem apenas uma folhagem. E a pessoa olha assim e diz: eu não aguento tanta aparência, tanta folha, mas nem o fruto. Nenhuma misericórdia, nenhum amor, nenhum ato de bondade, nenhuma atitude generosa, nenhuma coisa boa. É só folhagem, é só religiosidade. Primeira coisa, tenha fé em Deus. Você está me entendendo? Segundo lugar, caracteriza-se fruto pelo bem que nós fazemos aos outros. Às vezes a gente pensa que frutos são sinais. Sinais é uma coisa. Frutos de uma vida com Deus é outra coisa. Deixa eu explicar isso aqui por alguns minutos. Quando você vê na Bíblia a palavra de Deus condenando um grupo de pessoas, em Mateus capítulo 7, 22, verso 23, Jesus vai dizer àqueles que vão chegar para ele assim: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Senhor, no teu nome nós falamos línguas. Olha o mistério. No teu nome profetizamos. Irmãos, olha o que ele diz: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês praticam iniquidade. Vocês são perversos de coração. Vocês só têm aparência. Vocês têm folhagem. Porque a gente acha que quem faz milagre é do bem. Mas não é. Nem todos são. É preciso discernir os espíritos hoje. Os maiores charlatões do Evangelho hoje são os que fazem milagres. Os maiores mercenários, os maiores corruptos, líderes espirituais
que arranca o couro das ovelhas mesmo. São os safados que vivem com uma capa de ovelha. Então não se engane que os milagres, eles são para a igreja, eles são de Deus, eles existem para o nosso bem, para o benefício da obra, mas tem muita gente que não é de Deus, praticando milagres, e eles vão todos para o inferno, porque não são sinceros de coração diante de Deus. Então qual é o problema, pastor? O problema é separar o que é milagre do que é um coração generoso e de boas obras diante do Senhor. É mais fácil uma pessoa que faz o bem, que pratica boas obras, que ajuda o pobre, que estende a mão ao necessitado, que ajuda a viúva, que faz caridade, que sabe o que é ser generoso com quem realmente precisa, que dá esmola com a mão sem esperar com a outra, que não está esperando favor a quem ele prestou favor. Essa pessoa ir para o céu, do que muitos do que estão orando, fazendo milagre, impondo as mãos do povo, fazendo sinais e prodígios, talvez não entre no céu. Sabe por quê? Porque o que identifica um coração generoso, as boas obras, diz o texto da Bíblia, elas glorificam o vosso Pai que está nos céus. Os homens vão ver as vossas boas obras, o vosso comportamento, as coisas boas que vocês fazem. A religiosidade causa uma folhagem. O fruto da generosidade, da bondade, do amor, do perdão, do estender a mão, do ter misericórdia para o outro. São essas atitudes que caracterizam o fruto que vem na estação certa. Louvado seja Deus. E é difícil alguns ouvir isso, porque acha, puxa, eu nunca falei língua. Oh, será que eu vou para o céu? Porque em certas igrejas, se não falar língua, nem no ministério pode participar. Ah, eu não posso ser daquela igreja porque eu nem posso ser diácono se eu não falar língua estranha. Que absurdo, que heresia. Vocês que me escutam aí ou de algum lugar, sai dessa. Sai dessa. Ah, eu preciso me esforçar para estar todo dia fazendo, me esforçar para isso, me esforçar para aquilo. Você precisa se esforçar para agradar a Deus, não aos homens. Quando você se esforça para agradar os homens, você está contra a vontade de Deus. Importa agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. É isso que tem que ser. Eu estou bem com Deus, eu quero servir a Ele porque eu amo Ele, pelo sacrifício que Ele fez por mim, pelo amor que Ele tem por mim, a reciprocidade da generosidade, da gratidão, do estender a mão para o outro. Isso caracteriza os frutos que vêm na estação certa da minha e na sua vida. Glória a Deus. E o mundo vai ver as vossas boas obras e vão glorificar o Pai que está no céu. Agora, quando não há perdão, quando não há misericórdia, quando não há gratidão, quando não há nenhum sentimento de compaixão pelo outro, mas pula e profetiza e fala a língua, mas a língua é desse tamanho para falar da vida dos outros. Ah, mas eu faço isso, aquilo, outro, mas também não refreia os passos para caminhar para o mal, os olhos para ver o que não deve. É tudo folhagem. Deus prefere te ver peladinho, sem folha nenhuma, porque não é tempo de dar o fruto. Fique pelado diante de Deus. Espere o fruto na hora certa. Não tenha folha sem fruto. Primeiro espere. Chegará o tempo. Você vai vencer, você vai superar, você vai
fruto não vai encontrar. Deus vai procurar na gente o que não tem na gente. Então não seja aquilo que você não é. Amém, irmãos? Amém. Aprendamos hoje que não adianta vestir uma roupagem bonita, de aparência, de se esforçar para entrar no time da elite. Irmão, tem uma time da elite, dos básicos, daqueles lá do topo, e para chegar ali o preço é grande, irmão. Preço, sacrifício, você não imagina. Naquele nível ali tem que muita coisa. Mas muitas vezes é folhagem. Tem vaza também. Vaza, né? Vai para lá. Não queira fazer sacrifício de aparência, porque você pode viver a simplicidade do Evangelho, da sinceridade do que você é. Deu para entender a simplicidade do Evangelho? É você ser o que você é, com fé em Deus e com prática do bem. Nada mais do que isso Deus quer de nós. Você já imaginou isso? Porque quem faz o bem ao próximo, é esse o caminho de você abrir caminho para a salvação do outro, para a misericórdia do outro. Porque o tanto de amor que você teve de Deus é aquilo que você vai transferir para o próximo. É só isso. E quando você chegar perto do outro, sem discriminação, sem olhos de juízo. Porque é terrível certos crentes quando chegam assim, ixi, demônio puro, bombagira pura, olha só, aí, olha o jeito. Como se eu e você fôssemos alguma coisa. Somos tão encardidos quanto eles. Se não fosse a misericórdia de Deus que nos alcançou, que nos ajudou a encontrar o caminho, irmãos, estamos tão perdidos como qualquer perdido. Então o que eu estou te dizendo hoje, nunca seja uma aparência, uma folhagem, cheia de folhinhas verdes. Tão bonito escrito, oh, glória, maravilha. Mas é só folha. Marido só, a mulher sabe o que ele em casa. A mulher só sabe o marido que tem. É uma antagonização acontecendo nessa casa. Maravilha na igreja. Ah, pastor, você não sabe como é esse marido. É bruto. Isso é um cavalo, isso é um jegue. Essa mulher, pastor, isso é terrível. Você precisa viver ela. Leva ela para casa um dia lá para o senhor ver o que eu tenho aqui em casa. Quem aguenta, pastor? Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho que eu estou querendo dizer é isso. Seja verdadeiro. Só isso. Cada um seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja melhor. Aí, essa folhagem vai ser, pode ficar pelado no dia de Deus. Adão e Eva estavam peladinhos lá, não é? Não tinha problema nenhum. Mas quando pecou, procuraram folhinha, tanguinhas de figueira para proteger-se. Isso é consequência do pecado. A gente quer proteger, a gente quer aparecer. Deus quer que você fique nu diante de Deus, sem tanguinha, sem nada, peladão. Todas as figueiras peladas, só uma lá aparecendo. Porque tem crente, tem sempre um no meio assim, e o povo vai tudo atrás dele, né? Cuidado, porque você está com essa animação toda. Às vezes, é só folhagem. Amém, irmãos? Se entenderam, amém. Se não entenderam, amém também. Você pode aplaudir o Senhor.